Depois de um jogo que bagunçou completamente o ambiente, o Palmeiras chega pressionado para jogar o clássico contra o São Paulo. Clássico nessas condições deixa de ser um jogo normal. Hoje eu vou direto ao ponto. O que precisa mudar e como o Palmeiras deve entrar em campo neste sábado? Fala família Palmeiras, seja bem-vinda, seja bem-vindo, mais um vídeo do Via Verdão. E rapidinho, antes da gente seguir, já deixa o like, se inscreve no Via Verdão, isso ajuda demais a crescer o canal e leva esse vídeo para mais palmeirenses. O último jogo do Palmeiras deixou um alerta bem claro. Quando o Palmeiras muda demais a estrutura, perde o meio e se expõe demais defensivamente. Demora para reagir. Não foi um problema isolado de um jogador apenas, né? Foi o coletivo que não jogou bem o jogo todo. Agora vamos para um ponto importante desse último jogo, tá? O Palmeiras se representou no dia 4 e no dia 20 estava fazendo seu quarto jogo pelo Campeonato Paulista. Não houve um tempo hábil para se fazer uma pré-temporada decente, pelo menos, né? Pelo menos uma preparação mínima que fosse. Por outro lado, o Novo Horizontino ele já vinha numa preparação há pelo menos um mês, né? Então, fisicamente, tinha uma diferença bem grande entre as duas equipes. Isso pode ajudar a explicar a parte física, o ritmo, tá? Mas não justifica o placar, a derrota não justifica. Isso ajuda a explicar a diferença física e de ritmo, né? O placar continua sendo inaceitável. E justamente por isso o clássico contra o São Paulo ganha muito mais peso, né? O São Paulo também vem de uma derrota. Perdeu para a Portuguesa de 3-2. O time do São Paulo também vem pressionado. Mas clássico é isso aí. Clássico não ignora fase de time nenhum, né? E Palmeiras e São Paulo é um jogo bem equilibrado, né? Muito travado e normalmente decidido em detalhes, né? No Campeonato Paulista, o Palmeiras e São Paulo se enfrentaram na primeira fase, o jogo terminou 0-0, e na semifinal o Palmeiras ganhou do São Paulo de 1-0, um gol de pênalti do Rafael Veiga no final do primeiro tempo. O último confronto foi pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhou de 3-2 de virada, né? Foi aquele jogo que deu aquela polêmica, né? Entre Palmeiras e São Paulo, que o São Paulo estava ganhando, acho que de 2-0, e o Palmeiras acabou virando o jogo para 3-2, e que teve aquele lance de pênalti, que o árbitro, né, Abate Abel, ele não marcou o pênalti, o VAR não chamou, tá? Foi uma questão ali de interpretação, e o mundo caiu em cima do Palmeiras, como se o Palmeiras tivesse culpa. São Paulo foi usado como massa de manobra pelo Flamengo, vamos dizer assim, né? E aconteceu tudo que aconteceu com o Palmeiras, porque aí o VAR morreu para o Palmeiras, né? Não existiu mais VAR para o Palmeiras. E esse jogo ficou marcado por ser o único jogo na história do futebol brasileiro em que o árbitro é punido com 40 dias de suspensão. O árbitro e os auxiliares do VAR foram suspensos. Esse daí foi o último jogo entre Palmeiras e São Paulo. Ou São Paulo e Palmeiras, que o jogo foi no Morumbi. Bom, e como aqui a gente está falando do Palmeiras, tá? Agora, com o Palmeiras pressionado, qualquer erro dobrado aí no caso. Bom, a principal diferença desse jogo pode estar nos retornos aí dos jogadores que estavam no departamento médico. Andréas Pereira e o Vitor Roque treinaram normalmente nesta sexta-feira com um elenco e estão à disposição do Abel. O Andréas Pereira foi aquela lesão leve no ombro, e o Vitor Roque foi aquele susto que ele deu em todo mundo, né? Quando ele saiu na metade do jogo contra o Mirassol, colocando gelo, e aquela careta, parecia que era uma coisa grave, mas ainda bem que não foi nada de grave não, já está recuperado. A importância do Vitor Roque no ataque do Palmeiras, né? É que ele devolve uma maior agilidade, mais velocidade, né? Ele é um jogador muito forte, ele consegue, com aquela explosão, chegar na área do adversário com muita eficiência. E isso faz dele uma referência ofensiva, com certeza. Ele prende o zagueiro, aproxima o time, né? E melhora a ocupação dentro da área ali. E com o Flaco eles fazem uma dupla muito boa.
Quem também está à disposição do Abel, mas não sabemos se ele será relacionado para o jogo, é o Felipe Anderson, né? Ele veio de uma contusão no jogo da final da Libertadores e desde então estava fazendo trabalho aí de recuperação e já está à disposição do Abel Ferreira, caso queira utilizá-lo no jogo de amanhã. E uma possível escalação do time do Palmeiras para o jogo de amanhã é o Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux e o Piquerez. No meio, podemos vir com o Luiz Pacheco, Marlon Freitas e o Maurício ou o Andrés Pereira. No ataque, Alan, Flaco e o Vitor Roque. A tendência é que o Abel venha com força máxima para esse jogo, né? Depois da goleada do último jogo, o contexto pede resposta imediata, né? O jogo vai ser na Arena Barueri, às 18h30, e eu quero saber de você. Você manteria esse time ou colocaria algum outro jogador nessa escalação para esse clássico? Diz para mim, esse clássico vai mostrar que Palmeiras a gente pode esperar para essa temporada? E mais um detalhe, né? Na próxima quarta-feira, dia 28, começa o Campeonato Brasileiro, Brasileirão 2026. O Palmeiras vai encarar o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, né? Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a sequência que o Palmeiras vai ter a partir de hoje, dia 24 de janeiro, tá? Vai começar com São Paulo, em casa, pelo Paulista, Atlético Mineiro, fora, pelo Brasileirão, Botafogo de Ribeirão, fora, pelo Paulista, Vitória, em casa, pelo Brasileirão, Corinthians, na Neoquímica, pelo Paulista, Inter de Porto Alegre, fora, pelo Brasileirão, Guarani, em Barueri, pelo Paulista, e o Fluminense em casa também, Barueri, pelo Brasileirão. O jogo com o Fluminense é no dia 25 de fevereiro. Ou seja, nos próximos 30 dias, o Palmeiras vai fazer 8 jogos entre quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Numa sequência onde o elenco ainda não está preparado fisicamente e decentemente e o elenco está curto. Pode ser que nos próximos 30 dias o Palmeiras faça 10 contratações. Mas hoje, nesse momento, o Palmeiras está com elenco curto, mal preparado fisicamente ainda e correndo risco de alguma lesão aí nos seus jogadores. Então, é um alerta que fica para esse ano aqui, esse começo de ano, que vai ser muito difícil. E isso não é passar pano, não. Isso vai acontecer com todos os clubes, eu sei, mas é uma situação que a gente tem que ficar de olho, porque o que importa para nós é o Palmeiras. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, para um próximo vídeo, tá bom? Esse elenco é suficiente para brigar em alto nível esse ano? Ou ainda falta alguma peça importante? Quem você traria? Se você acompanha o Palmeiras jogo a jogo, se inscreva no Via Verdão. A meta é chegar em 500 inscritos para que a gente possa fazer live dos jogos, tá bem? E se você chegou até aqui, meu muito obrigado mesmo, tá? Eu vou deixar aqui do lado um vídeo onde eu falo sobre possíveis contratações do Palmeiras. Valeu demais pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Avante palestra, avante Palmeiras. Tchau.